Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje, antes mesmo de comentar sobre o caso desse episódio, eu tenho um recadinho para todos vocês. O Café com Crime vai entrar de férias em janeiro, então esse aqui vai ser o último episódio antes de eu parar um pouquinho para descansar. Mas também, assim, gente, depois do descanso em janeiro eu vou voltar com o gás todo e vou fazer algo que vocês me pedem sem parar. Sério, gente, vocês não param de pedir isso. Em fevereiro, o podcast vai ter um episódio por semana! Uhul! Sim, fevereiro tá que tá e vai ser o melhor mês para quem é crimiseiro. Então, para você não perder nenhum novo episódio do podcast toda quarta-feira de fevereiro, segue o Café com Crime aqui no Spotify e ativa as notificações para ser o primeiro a saber quando o podcast volta das férias. Mas eu vou te contar, eu volto dia 1º de fevereiro, tá? Dia 1º de fevereiro vai ser uma quarta, já vai começar com o episódio, vai ser maravilhoso. Então, recado dado, podemos falar do crime agora. Nesse episódio, vamos falar de um caso que aconteceu no Réveillon de 2016 para 2017. Ficou conhecido como a Chacina de Campinas e é o maior feminicídio em massa da história recente do Brasil. Quem indicou o caso foi o crimiseiro e apoiador do podcast César Schilassi. Eu vou ler aqui para vocês um trecho do e-mail que ele me enviou, pedindo essa história e também contando um pouquinho da sua relação com ela. At T-Mobile, our critical mission is providing unparalleled 5G coverage for when connectivity is mission critical. Introducing T-Priority, America's best 5G network experience for first responders, even in times of congestion. More capacity, faster speeds, better coverage. T-Priority from T-Mobile, built for tomorrow's emergencies, ready today. Discover more at t-priority.com. For qualifying organizations on eligible rate plans, coverage not available in some areas and may be impacted by emergencies. Este episodio es presentado por Honda. Descubra la nueva Honda Passport Trail Sport Todoterreno. La Passport más todoterreno que Honda haya imaginado jamás. Esta Passport cuenta con mayor altura al suelo, barras de techo en todas sus versiones y neumáticas especialmente diseñados para cualquier terreno. Además, disfruta todos tus viajes con el control de clima de 3 zonas, techo panorámico y opciones como asientos delanteros con calefacción y ventilación. Conoce más en honda.com/passport. Abre aspas. Eu gostaria de pedir para você contar a história da família que foi chacinada na virada do Ano Novo, em 2017, por um técnico de laboratório que, inclusive, matou o próprio filho. Isso ocorreu em Campinas. Eu conhecia a Larissa, fizemos inglês um bom tempo juntos. Ela estava lá porque simplesmente foi convidada pela mãe, que era amiga da dona da casa. Era uma menina muito, muito feliz, vaidosa, sempre arrumada. A última vez que eu a vi foi semanas antes, abastecendo a moto em um posto de gasolina em uma avenida onde ficava minha residência. Foi um choque para todos nós, tanto por perder uma colega de estudo, quanto pelo desfecho de morte de uma criança e outras pessoas em um momento tão feliz de renovação. Aquela rua, aonde aconteceu o desencarne coletivo, ficou com essa fama macabra. A casa, então, nem se fala. Fecha aspas. E com isso, bora começar do começo? Na noite de sábado, do dia 31 de dezembro de 2016, familiares e amigos se reuniram na casa da família Fillier, na rua Pompílio Morandi, na Vila Proust de Souza, Campinas. O endereço sempre foi lugar de comemorações, de momentos felizes entre aquelas pessoas, e esperavam que essa noite fosse mais uma que entraria para a memória da família. Era Réveillon,
A entrada de 2017, um ano novo, vida nova, uma noite de promessas, de metas e de planos para o futuro. Aquela vizinhança, por sinal, era o lugar perfeito para se reunir com pessoas queridas para pensar sobre o futuro. O bairro de classe média era considerado calmo, seguro. Sabe aquele tipo de lugar onde a maioria dos moradores se conhecem por nome? Era assim. A maioria dos residentes ali eram antigos da rua. Então era uma vibe bem de cidade pequena, onde todo mundo se cumprimentava. Era como realmente uma cidade pequena no meio de uma cidade grande como é Campinas. A aparência da casa da família Fillier pintava ainda mais esse quadro de tranquilidade camponesa. Era uma casa de fachada de tijolinho marrom com um banco branco, tipo esses de praça, no quintal da frente. Super aconchegante. A entrada ainda contava com uma linda árvore plantada na porta. Era a única árvore da rua. O muro da casa tinha uns 2 metros de altura, e isso era algo novo, porque por muito tempo foi um muro bem baixinho, sabe? Afinal, era um bairro seguro e não precisava de muito mais do que um muro baixinho. Mas a casa tinha acabado de passar por uma reforma e recebeu esse upgrade aí, esse muro mais alto. Só para garantir ali 100% que a família Fillier estava segura e estava num ambiente inviolável. Naquela noite de Ano Novo, a Liliane Ferreira Donato, de 44 anos, tinha convidado a sua grande família e alguns amigos para celebrar o Ano Novo na sua casa. Tinha muito para comemorar. O seu filho, o Thiago Regis, por exemplo, tinha se formado no ensino médio. Então, 2017 seria um grande ano para decidir o seu futuro e acompanhar o filho na escolha de uma faculdade, de uma profissão, uma fase super gostosa. Outra pessoa que estava na casa e tinha muito para comemorar era Ana Luísa, de 52 anos. Ela vinha se tratando de alguns problemas de saúde. Ela tinha feito uma ponte de safena no coração, era paciente de hemodiálise 3 vezes na semana e recebeu um rim por transplante. Ela passou por tudo isso e sobreviveu bravamente. 2017 seria o ano dela se recuperar ao lado do marido, finalmente podendo curtir a vida longe dos hospitais. A filha de Ana Luísa também estava lá. Ela se chamava Larissa Ferreira de Almeida, tinha 24 anos e havia se formado recentemente no curso técnico de gestão da qualidade. Ela estava para pegar seu diploma, fazia inglês, não faltava às aulas de jiu-jitsu e ainda queria estudar mais. A sua meta era se tornar policial um dia. Então, 2017 prometia ser um ano de realizações. Comemorando o Ano Novo na casa de Liliane, também estava Isamara Fillier, de 41 anos, e o seu filho João Vitor, de 8 anos. Recentemente, a Isamara largou o emprego para investir em uma carreira em gastronomia. O seu plano era trabalhar com salgados, bolos e doces. E já posso até imaginar o tipo de gostosura que ela não levou para a família se deliciar naquele Ano Novo, né? A Isamara tinha esperanças de que 2017 seria um ano de repaginação na sua vida. Há alguns anos ela já vinha enfrentando as consequências de ter tido coragem e força para sair de um relacionamento abusivo. Ela enfrentava um longo e difícil processo judicial pela guarda do filho, o ex-marido não dava um momento de paz para ela, e além disso, ela também tinha perdido a sua mãe, que se chamava Maria da Penha, naquele ano de 2016. A sua mãe sempre a apoiou e prestou todo tipo de suporte necessário para que a filha pudesse ser feliz, longe do ex e perto do filho, do João Vitor. Sem a mãe, quem agora era o apoio diário de Isamara eram as mulheres da sua família. A sua tia, sua avó, algumas primas, todas que estavam ali com ela nessa virada de ano. Então, o Ano Novo 2017 seria assim, perto das pessoas que sempre a apoiaram e que agora davam forças para ela seguir seus sonhos na gastronomia e com a guarda do seu filho. Bem, como vocês perceberam, a família inteira era muito unida e estavam lá na casa, na rua Pompílio Morandi, para passar o Réveillon. E assim, estava desde a matriarca, a Luzia Maia Ferreira, de 85 anos,
aos seus bisnetos mais novinhos, o Tiago, o Gabriel e o João Vitor. Tinham aproximadamente 15 pessoas na festa, de todas as idades, tocava música, as pessoas comiam e bebiam, se divertiam, como qualquer um se diverte em uma festa de Ano Novo em família. Com a aproximação da meia-noite, o céu foi tomado por fogos de artifícios. Coloridos, bonitos e bem barulhentos, né? Foi com esse barulho todo que a família não percebeu a chegada de um invasor. Na madrugada de domingo, dia 1º de janeiro de 2017, logo após a virada do ano, um homem pulou o muro onde acontecia a festa da família Fillier. Um muro de 2 metros de altura que em tese tornava a residência e o lar de Liliane invioláveis. Sem cerimônias, o homem usa sua pistola 9mm para caçar os seus alvos. A matriarca Luísa Maia Ferreira, de 85 anos, estava na sala da casa quando o assassino invadiu e disparou contra ela. Ninguém percebeu o barulho do tiro. Confundiram com fogos de artifícios. Assim, o atirador vai para o próximo cômodo da casa e atira em quem estava ali também. Nessa altura, uma das pessoas da família Fillier entra na casa, talvez para buscar alguma bebida, um salgado, enfim, e acaba se deparando com um tio caído no chão, sangrando. É aí que essa testemunha, que sobreviveu ao ataque, entende que o que estava escutando não eram fogos, e sim uma arma de fogo. Ela corre e se tranca no banheiro para chamar ajuda pelo celular. Agora, o som dos tiros era nítido. Disparava sem parar. O homem abriu fogo contra todos da família Fillier. Isamara também é assassinada em frente ao filho, João Vitor. Em seguida, o próprio garoto de 8 anos também recebe tiros e morre. Os seus primos, Tiago e Gabriel, conseguiram fugir da mira do assassino ao se esconderem nos banheiros da casa. Os disparos fizeram vítimas Alessandra Ferreira de Freitas, de 40 anos, assim como sua mãe, Antônia Dalva Ferreira de Freitas, de 62 anos. O marido de Alessandra, o Admilson Veríssimo de Moura, levou um tiro que atravessou a cintura até sair na perna, mas sobreviveu. A mãe de uma bebê de pouco mais de 3 meses, chamada Carolina de Oliveira Batista, de 26 anos, morreu ainda na casa. A mãe dela, Maria Aparecida de Oliveira, e a neném foram as únicas mulheres da família que sobreviveram ao ataque. O atirador ainda disse que Aparecida era de boa, por isso a poupou. Assim que Aparecida conseguiu fugir com a neta recém-nascida no colo, pediu ajuda em uma igreja que ficava do outro lado da rua. Ela corria de um lado para o outro, desesperada, falando sobre a chacina que tinha acabado de testemunhar. Ela estava, assim, completamente em choque, como acho que qualquer pessoa ficaria. E a bebê também chorava e chorava sem parar. Só foi se acalmar quando uma vizinha a pegou no colo e deu de mamar para ela. E aí, a menina dormiu. Vendo a neta finalmente em segurança, o foco de Maria Aparecida se voltou para a perda da própria filha, do marido e dos outros parentes que estavam agora deitados no chão, em poças de sangue, na casa tranquila da rua Pompílio Morandi. Naquela noite de Réveillon, o assassino matou 12 pessoas, deixou 3 feridos e, ao concluir a sua caçada, se matou. A chacina que ocorreu no Réveillon em Campinas chocou o país. O caso destruiu uma família inteira, deixando órfãs mais de 3 gerações diferentes. Foi algo surreal, completamente incomum, fora de qualquer tipo de padrão que a gente vê por aí. A cidade inteira se mobilizou, principalmente os vizinhos da rua, que conheciam todos da família por nome. Depois daquela primeira madrugada de 2017, a casa da rua Pompílio Morandi virou palco para pessoas solidárias depositarem flores brancas e velas como forma de homenagear a família Fillier. Um dos sobreviventes, o Tiago Regis, ele era filho da dona da casa, aquele que tinha acabado de se formar no ensino médio. Ele prestou uma declaração emocionante para a mãe Liliane nas redes sociais. Ele sobreviveu ao se esconder no banheiro, mas a sua mãe não teve a mesma sorte. No dia do crime,
o Thiago entregou uma rosa à mãe, uma mulher que ele descrevia como maravilhosa. Essa é a declaração. Abre aspas. Estávamos em um dos momentos mais mágicos da nossa vida. Você, orgulhosa de ter me formado, de me ver na faculdade. Estávamos com inúmeros planos e, infelizmente, você não vai estar comigo de corpo e vida para ver eu realizar tudo o que planejávamos. Agora é mais que isso. Você vai realizar comigo junto no meu coração, fazendo de tudo aí de onde você está para eu conseguir tudo o que planejamos. Fecha aspas. 2017 começou com a Prefeitura de Campinas decretando 3 dias de luto. Ainda no dia 1º de janeiro, os poucos familiares sobreviventes precisaram voltar à cena do crime para lavar o imóvel. Os policiais que participaram das investigações explicaram que se o sangue permanecesse no local, o cheiro forte impediria que qualquer pessoa entrasse de volta na residência. Alguns vizinhos ajudaram a lavar os quartos, a sala e a cozinha. Quem estava na rua podia ver a água vermelha de sangue escorrendo na calçada. A vizinha de muro com a residência, que observou tudo e prestou o suporte necessário à família, estava estarrecida com o ocorrido. Nada parecia fazer sentido. Ela afirmou, abre aspas, não consigo entender isso. Era uma família tão boa. As mulheres eram muito unidas. Estavam sempre juntas. Agora, acabou tudo. Fecha aspas. O clima de luto no bairro foi completo. As pessoas conseguiam sentir a dor da família. E apesar da casa agora estar vazia, nela habitava o imaginário do perigo e despertava medo nos vizinhos. A rua tranquila, segura, que nunca tinha visto violência ou crime, mudou para sempre. Mas por quê? Bem, de início, uma das testemunhas sobreviventes afirmou que pensava que tudo se tratava de um assalto. Afinal, é o que qualquer um poderia pensar ao entrar em casa e encontrar familiares baleados na perna. Mas logo depois, escutou a voz do atirador. Mesmo escondida no banheiro e um pouco distante da ação, sabia que aquela era uma voz familiar. A testemunha ouviu o atirador dizer que ia matar a ex-mulher porque ela tirou a guarda do filho. Em seguida, escutou tiros. Ou eram fogos? Ainda era difícil de saber, estava tudo muito confuso. Mas sim, foram tiros. E a confirmação veio da boca de João Vitor. O garoto de 8 anos disse que o homem tinha matado a mamãe. Na sequência, mais tiros e então, silêncio. A testemunha pôde dar o nome completo do atirador, assim como a idade, a profissão, tudo. Era Sidney Ramis de Araújo, 46 anos, técnico em laboratório na área de ciência e tecnologia, ex-marido de Isamara, pai de João Vitor. Sidney invadiu a casa no Ano Novo com um alvo claro em mente, a ex-mulher, e por consequência, o próprio filho. Mas no caminho, matou mais uma dezena de pessoas. E não foram vítimas por dano colateral aleatoriamente. Não. Cada morte foi planejada, premeditada. E apesar do assassino ter se matado em seguida, deixou para trás um diário, uma carta e áudios contando todo o seu macabro plano de vingança contra a família Fillier. Por alguns anos, Sidney Ramis de Araújo foi parte da família que assassinou. Não há muitas informações sobre o relacionamento dele com Isamara no começo, mas desde no mínimo 2005, ele e Isamara já tinham uma união estável. E não era nada boa. Na verdade, é em 2005 que Isamara Fillier faz sua primeira queixa na polícia contra o marido. Dos BOs feitos por Isamara, 2 são de ameaça e injúria, outro de violência doméstica e ameaça. Segundo a polícia, ela não quis receber medidas protetivas previstas pela Lei Maria da Penha e nem representou criminalmente contra o ex-marido. Ou seja, apesar da denúncia, o caso de violência doméstica ficou por isso mesmo.
não virou inquérito policial. E assim, Isamara continuou casada com Sidney. Em 2009, o casal teve seu primeiro filho, o João Vitor Filier de Araújo. E sempre tem aquela expectativa das coisas melhorarem com a chegada de um filho, né? Mas sabemos bem que não é assim que funciona. E nesse caso, as coisas só pioraram. 2 anos após o nascimento de João Vitor, Isamara pede o divórcio. Ela se muda do apartamento em que vivia com Sidney, num residencial classe média, e começa a vida sozinha, ao lado do filho e das mulheres de sua família que sempre a apoiaram. Mas, em vez de isso ser o recomeço que ela queria para sua vida, acabou se tornando um pesadelo judicial. Desde a separação, em 2011, Sidney alimentava um ódio crescente contra a ex-mulher. Um sentimento que ele deixou muito claro e bem registrado em um caderno, uma espécie de diário que ele tinha. Tudo se agravou mais ainda em 2012. Em meio à briga pela guarda de João Vitor na justiça, Isamara acusa Sidney de ter abusado sexualmente do filho. Sidney sempre alegou que isso era uma grande mentira. Dizia que Isamara tinha sido ardilosa e usado essa falsa acusação para a afastar do filho. O Sidney chegou a ser proibido pela justiça de visitar o João Vitor, mas no fim, as acusações de Isamara foram consideradas não cabalmente comprovadas, apesar de um psicólogo atestar que Sidney tinha sim um comportamento inadequado, mas não chegava a se enquadrar em abuso, digamos assim. Com isso, a Isamara fica com a guarda do filho e Sidney passa a ter visitas restritas. Na decisão, foi determinado que João Vitor, na época com 3 anos, deveria ser protegido, mas não totalmente afastado do convívio paterno. Desde então, o garoto recebia a visita do pai em domingos alternados na casa de Isamara, entre as 9 da manhã e o meio-dia. E era isso, ponto apenas. Fora isso, ele era proibido de ver o filho. Isamara sempre estava presente nas visitas e o Sidney obviamente não suportava isso. Ele achava ridículo, desnecessário, achava tudo aquilo um absurdo e tentava reverter o regime de visitação na justiça, mas não teve sucesso. É difícil de dizer... Na verdade, não é nem difícil, é impossível de dizer se a acusação de abuso sexual de Isamara contra Sidney era verdadeira ou não. O que sabemos é que a decisão da justiça cita que um vídeo foi juntado aos autos, mas foi incompatível com o equipamento disponibilizado ao juiz e não foi assistido para tomar essa decisão. O que tem nesse vídeo? Não sabemos. Mas sabemos como João Vitor se sentia em relação ao pai. Segundo uma das professoras do garoto, João Vitor dizia que não gostava do pai e que quando crescesse, o mataria. No Natal de 2012, Isamara compareceu à Delegacia da Mulher em Campinas e afirmou que foi ameaçada pelo ex-marido por telefone. Durante uma discussão entre eles, Sidney afirmou que iria a matar. As ameaças, elas se tornaram algo um pouco constantes. Não só verbalmente, mas Sidney chegou a mostrar seu inconformismo com o divórcio e a perda da guarda do filho de forma física também. Em setembro de 2013, Isamara registra mais uma queixa contra o ex, dessa vez por ele a ter empurrado e a derrubado no chão enquanto ela monitorava uma das visitas de Sidney com o filho. E aqui temos não só a palavra de Isamara contra Sidney, mas as palavras do próprio Sidney contra ele mesmo. Lembra que eu comentei que ele tinha um caderninho onde ele anotava o ódio que sentia pela ex-mulher? Pois bem, no dia 8 de novembro de 2013, ele escreveu que empurrou Isamara contra a parede quando brincava com o filho. Em suas palavras, abre aspas, "Na terça-feira que estávamos brincando de pega-pega e ela não saía da frente querendo me irritar e conseguiu. Dei um empurrão nela e a porcona bateu o cotovelo na rede e caiu no chão." Fecha aspas. Um mês depois, Sidney escreve no diário que estava muito difícil ficar próximo da ex-mulher sem pensar em matá-la.
Em dezembro de 2014, a polícia militar foi chamada até um clube da cidade onde João Vitor estava jogando futebol. Acontece que, ao chegar na arquibancada, a Isamara notou a presença de Sidney. Ele estava ali claramente descumprindo uma ordem judicial que o proibia de se aproximar do filho fora dos dias de visita monitorada. Então, ela liga para a polícia e Sidney é retirado do local. Foi em 2014 também que Sidney revela em seu diário que a vontade de matar a mulher estava saindo apenas do seu imaginário e se concretizando. No dia 3 de novembro daquele ano, ele anota no seu caderninho que havia comprado um revólver. E ainda, em outra entrada do seu caderno, naquele ano, ele escreve que Isamara deveria estar sentindo medo, abre aspas, pois esses dias tem bastante ex-marido matando ex-esposas na região. Vontade de matar essa vaca não me falta. Fecha aspas. Por último, em junho de 2015, foi feita a ameaça mais grave. Dessa vez, o Sidney dizia que queria matar Isamara, mas não só ela, assim como outras pessoas da sua família. A ameaça que Isamara registrou na polícia foi a seguinte. Sidney teria dito que, abre aspas, é melhor você ir conversar com o diabo, porque nem Deus vai te ajudar, porque você e a vaca da sua mãe vão pagar. Fecha aspas. Dona Maria da Penha, a mãe de Isamara, sempre apoiou a filha na sua luta na justiça. Não só ela, como sua irmã, Ana Luzia, que era a tia de Isamara, essas mulheres prestaram depoimentos contra Sidney na justiça e em favor de Isamara. Depoimentos esses que provavelmente ajudaram Isamara a ter a guarda de João Vitor. Então, o Sidney ficava enfurecido com elas também. Se vocês perceberam as datas e fizeram as contas, foram basicamente 10 anos de briga na justiça, de queixas, de denúncias, de ameaças. 10 anos em que Sidney foi nutrindo cada vez mais ódio por Isamara e pelas mulheres da sua família. E apesar dos mais de 5 boletins de ocorrência feitos por Isamara contra Sidney na polícia, desde 2005 até 2015, ela nunca quis receber medidas protetivas previstas pela Lei Maria da Penha. Talvez por não acreditar que o ex-marido chegaria nesse extremo. Afinal, o Sidney era conhecido por ser um cara pacato. Gente, é o golpe dos pacatos, né? É sempre um cara pacato, não é mesmo? Desde 1991, Sidney Ramis de Araújo era funcionário do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, um instituto que reúne alguns dos principais laboratórios de estudos e inovação do governo federal. Segundo o seu currículo acadêmico, que ele mesmo fez e postou, o Sidney tinha certificações emitidas por empresas do Reino Unido, da Holanda e dos Estados Unidos. Então, assim, ele era um cara que desde os 21 anos de idade trabalhava no mesmo lugar, na mesma carreira, uma pessoa sólida, sabe? Com constância. Ele era natural de Campinas e morava no Jardim Miranda, a cerca de 8 quilômetros do centro da cidade. Os seus vizinhos o descrevem como um cara inteligente, simpático e calmo até demais. Nunca que ele demonstrou nenhum tipo de comportamento estranho. Ele era, de novo, um cidadão pacato. Relataram ainda que ele nem recebia muita visita em casa. Apenas a namorada ia lá, mas recentemente nem ela estava aparecendo mais no apartamento. Sidney era o primogênito da sua família, e os seus pais o descrevem como um filho tímido, retraído, que não bebia ou fumava e nunca havia se envolvido em crimes. Os amigos de Sidney também relatam o mesmo. Ficaram completamente surpresos com a onda de fúria, de ódio que o homem demonstrou naquele Réveillon. Um amigo que cresceu junto de Sidney na infância alega que ele sempre foi maravilhoso e era um exemplo de pessoa. Outro amigo, também muito surpreso com o ocorrido, lamenta ainda a morte do Sidney. Abre aspas. Perdi um amigo, mais do que um amigo, um irmão do coração. Estou sem acreditar até agora de todas as vidas que ele tirou, incluindo a sua. Vá em paz, irmão. Fecha aspas. A vida de Sidney era tão pacata que nem mesmo em seus últimos dias de vida ele deu bandeira de que algo estava para acontecer. Algo horrível, né? Um plano de vingança macabro que ele executaria com as próprias mãos.
Muito pelo contrário, os seus últimos dias foram completamente normais. Ele interagiu normalmente com amigos do condomínio onde morava e também no bar onde passava diariamente para comer o seu sagrado churrasquinho e beber a sua gelada, que por sinal era sempre uma Brahma sem álcool. Ele também andou de bicicleta entre os prédios do residencial e brincou na piscina com os filhos dos vizinhos. Já no dia do crime, no fatídico sábado, dia 31 de dezembro de 2016, ele passou em um bar, conversou numa boa com os donos do local, estava completamente tranquilo. Ele foi embora por volta das 9h30 da noite, dizendo que ficaria em casa. Não tinha planos para o ano novo, não. 2 horas depois, os seus vizinhos o ouviram saindo de casa e deixando a porta destrancada. Sidney se despediu dos funcionários do condomínio, dizendo que iria a uma festa. E essa foi a última vez que ele foi visto antes de protagonizar a chacina na casa dos Fillier. Tão completamente pacato que ninguém nunca suspeitou. Mas Sidney cometeu um pequeno deslize próximo do Natal de 2016, poucas semanas antes de consumar o crime. Ele convidou um vizinho até sua casa para ajudá-lo a baixar músicas em um pendrive, algo que ele queria dar de presente para o filho, para o João Vitor. O vizinho foi até lá para ajudar e viu no computador uma pasta com o nome Vadia e Vagabunda. Sim, era uma pasta nomeada Vadia e Vagabunda lá no computador. E o coitado do vizinho achou que em vez de baixar música, ele tinha sem querer baixado algum tipo de vírus no computador, feito algo errado, sei lá, baixou ali uma pasta pornô, não sei. Então ele foi lá falar com o Sidney, tipo, putz, eu vou apagar aquela pasta que tá lá de vagabunda, desculpa, Mas o Sidney falou, não é pra apagar, porque aqui nessa pasta tem as gravações que eu faço sobre a minha ex-mulher. Tipo, meu Deus, Tan, tan, tan. Maior bandeira vermelha impossível. E cadê nessa hora um vizinho fofoqueiro pra abrir essa pasta, escutar tudo, ver do que se tratava? Mas não. Esse vizinho só meio que falou, ok, e deixou por isso mesmo. O assunto morreu por aí. Foi só no dia 2 de janeiro de 2017 que cerca de 7 policiais civis foram até a casa do Sidney e recolheram o seu computador, documentos, cadernos e papéis para serem analisados e periciados. Sidney deixou tudo organizado. O seu plano era que a polícia encontrasse tudo aquilo e não sobrasse nenhuma dúvida sobre o real motivo dele ter cometido uma chacina e destruído a família inteira de sua ex-mulher. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse, April 3rd, only on Netflix. E pronto, recadinho dado.
Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. Após atender o chamado de emergência na rua Pompílio Morandi, a polícia encontrou em poder do atirador, que também já estava falecido na cena do crime, uma arma calibre 9mm com 2 carregadores e número raspado, munições, canivete e 10 artefatos aparentemente explosivos. No carro de Sidney foram encontrados um celular com a senha anotada na frente. Ao desbloquear o aparelho, que obviamente era o intuito do assassino, a polícia se depara com um áudio do atirador se desculpando por algo que iria acontecer, sem mencionar explicitamente o ocorrido. E claro, no meio das desculpas, frases de indignação contra a mãe de seu filho. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Campinas como homicídio qualificado, seguido de suicídio. No dia seguinte ao crime, a polícia já tinha em mãos o computador, o diário e os áudios que Sidney deixou preparados para seus amigos, familiares e, acredito que a própria polícia também, por consequência. Para vocês terem noção, aquele pequeno caderno que o Sidney usava como diário, ele se deu o trabalho de escanear o bichinho, converter em um arquivo PDF de 83 páginas e enviar a amigos e vizinhos minutos antes de cometer os assassinatos. Além do diário, ele também disponibilizou uma carta, que foi divulgada pela imprensa, e 12 arquivos de áudios com gravações das visitas que ele fazia ao filho. Tudo isso ele deixou arquivado na nuvem para ser acessado a qualquer momento. O link ele mandou para seus contatos por WhatsApp e por e-mail às 11h45 da noite do dia 31 de dezembro de 2016. O conteúdo é de puro ódio, destilando ódio contra Isamar e a sua família. E uma revelação. Na verdade, o massacre deveria ter ocorrido no almoço do Natal, já que era o dia da visita de Sidney com o filho. Seria, na visão do Sidney, o momento perfeito, pois o máximo de mulheres da família Fillier estavam reunidas naquele momento. Nas suas gravações e escritas, o Sidney sempre se refere às mulheres daquela família como vadias. Entretanto, o massacre planejado para o Natal não deu certo, pois, nas palavras do próprio Sidney, abre aspas, como não tenho prática, não consegui. Fecha aspas. Eu vou ler a carta que ele deixou para vocês entenderem o que se passava na cabeça dele, mas um breve resumo das suas motivações seria o seguinte. Ele estava completamente ressentido com o fato de ter levado um não. A Isamara deu um não para ele, quando disse que não queria mais ser casada com ele, não iria mais suportar as suas ameaças e suas violências, não iria mais se submeter a um relacionamento tóxico e abusivo. Ela não iria deixar o filho crescer naquele ambiente e muito menos aceitar que o filho também fosse abusado, segundo ela. O Sidney também recebeu um não da justiça ao ter a guarda do seu filho negada. O que sobrou para ele foram apenas 3 horas a cada 15 dias com o filho. Sidney também estava completamente ressentido com o fato de Isamara ter recomeçado a vida sem ele e estava se dando bem. Ela iria deixar a sua profissão como contadora e trabalhar com o que sempre quis, com gastronomia. Ganhou a sua independência. Não precisava mais dele. O Sidney se sentiu excluído do convívio familiar. A sua exclusão parecia muito pior ao se comparar com Isamara, que foi abraçada pela família. Ele se ressentia pelo apoio dado a Isamara pela família dela durante todo o processo judicial. A mãe, tias e primas de Isamara formaram ao redor dela uma verdadeira rede de proteção diante dos abusos de Sidney. Quanto mais ele batia o pé e não aceitava a separação, mais essas mulheres se uniam para garantir que Isamara não voltaria para aquele relacionamento. Uma frase que me marcou bastante durante toda essa pesquisa e ao tentar entender a motivação de Sidney para ter assassinado não só a ex, por quem ele nutria esse ódio todo, mas outras 11 pessoas, incluindo o filho que ele dizia amar tanto. A frase que me impactou foi a seguinte, abre aspas. Quando atirou na direção das mulheres da família Fillier,
o assassino quis exterminar a ligação entre elas. Os tiros de Sidney queriam silenciar mulheres que ousaram ter voz. O assassinato de 3 gerações de uma mesma família, engatilhado pelo ódio ao sexo feminino, é um sinal de que ainda hoje vivemos sob o manto de uma sociedade machista. Fecha aspas. O Sidney se sentiu injustiçado, não só pelo juiz que negou a guarda de João Vitor a ele, mas injustiçado pelo feminismo. E isso ele deixa bem claro na sua carta. Segue a leitura da carta, deixada por Sidney Ramis de Araújo. Abre aspas. Não tenho medo de morrer ou ficar preso. Na verdade, já estou preso na angústia da injustiça. Além do que eu preso, vou ter 3 alimentações completas, banho de sol, salário, não precisarei acordar cedo para ir trabalhar, vou ter representantes dos direitos humanos puxando meu saco. Também não vou perder 5 meses do meu salário em impostos. Morto também já estou, porque não posso ficar contigo, ver você crescer, desfrutar a vida contigo por causa de um sistema feminista e umas loucas. Filho, tenha certeza que não será só nós 2 quem vamos nos foder. Vou levar o máximo de pessoas daquela família comigo, para isso não acontecer mais com outro trabalhador honesto. Agora vão me chamar de louco. Mas quem é louco? Eu quem quero justiça ou ela que queria o filho só para ela? Que ela fizesse inseminação artificial ou fosse trepar com um bandido que não gosta de filho. No Brasil, crianças adquirem microcefalia e morrem por corrupção. Homens babacas morrem e matam por futebol. Policiais e bombeiros morrem dignamente pela profissão. Jovens do bem dos 2 sexos morrem por celulares, tênis, selfies e por ídolos. Jornalistas morrem pelo amor à profissão. Muitas pessoas pobres morrem no chão de hospitais para manter políticos na riqueza e poder. Eu morro por justiça, dignidade, honra e pelo meu direito de ser pai. Na verdade, somos todos loucos. Depende da necessidade dela aflorar. A vadia foi ardilosa e inspirou outras vadias a fazer o mesmo com os filhos. Agora, os pais quem irão se inspirar e acabar com as famílias das vadias. As mulheres sim têm medo de morrer com pouca idade. Aproveitando, peço aos amigos que sabem da minha descrença que não rezem por mim. Se fizerem orações, façam por meu filho. Ele sim irá precisar. Quero ser enterrado com a cabeça para baixo. Assim se garante que posso ir para o inferno buscar a velha vadia, que era até ministra de comunhão na igreja, que morreu antes da hora. Demorei para matar ela porque me apaixonei por um anjo lindo. Ela não merece ser chamada de mãe, mas infelizmente muitas vadias fazem de tudo que é errado para distanciar os filhos dos pais. E elas conseguem, pois a lei desse paiseco são para os bandidos e bandidas. A justiça brasileira é igual ao Lewandowski, um marginal que limpou a bunda com a Constituição no dia que tirou outra vadia do poder. Um lixo. Se o presidente do país são bandidos, quem será por nós? Filho, não sou machista e não tenho raiva das mulheres. Essas de boa índole eu amo de coração. Tanto é que me apaixonei por uma maravilhosa, a Kátia. Tenho raiva das vadias que se proliferam e muito a cada dia se beneficiando da lei vadia da Penha. Não posso dizer que todas as mulheres são vadias, mas todas as mulheres sabem do que as vadias são capazes de fazer. Filho, te amo muito e agora vou vingar o mal que ela nos fez. Principalmente a você. Sei o quanto ela te fez chorar em não deixar você ficar comigo quando eu ia te visitar. Saiba que sempre te amarei. Toda mulher tem medo de morrer nova. Ela irá por minhas mãos. Eu ia matar as vadias. Eu já tinha arma e raspei a numeração para não prejudicar quem me vendeu. Ela precisava do dinheiro. Família de policial morto não recebe tantos benefícios como a família dos presos. Cadê os ordinários dos direitos humanos? Estão sendo presos por ajudar bandidos, né? Paiseco de bosta. Sei que me achava um frouxo em não dar uns tapas na cara dela. Mas eu não podia te dizer as minhas pretensões em acabar com ela. Tinha que ser no momento certo. Quero pegar o máximo de vadias da família juntas. A injustiça campineira me condenou por algo que não fiz. Espero que eles sejam punidos de alguma forma. Chega, ela tem que pagar pelo que fez. Fecha aspas. O cara conseguiu misturar tanto assunto que é até difícil.
Parece que juntou todo o ódio que ele sentia por todos os temas possíveis e escreveu assim, só descreveu, foi vomitando tudo. Devia estar pingando veneno da boca. Primeiro, ele já abre ridicularizando os direitos humanos. Depois, despeja ódio nas feministas, nas loucas. Aí, incita outros homens a se inspirar nele e acabar com outras famílias de, entre aspas, vadias. Depois ele mete política no meio, criticando o STF, a ex-presidente Dilma, a quem ele também chama de vadia, né? Todo mundo para esse cara é uma vadia. E aí ele tira uma onda da Lei Maria da Penha, que é uma lei com o objetivo de punir adequadamente e coibir a violência doméstica contra a mulher, né? Ele chama de Lei Vadia da Penha. Enfim, gente, discurso de ódio completo, assim. E mesmo assim, ele ainda tem a coragem de fechar a carta dizendo que não, ele não é machista e ele não odeia as mulheres, só as vadias. E foi com essa justificativa que Sidney assassinou 12 pessoas, feriu outras 3 e se matou em seguida. Não só colocando um profundo sofrimento a todos os amigos e familiares das vítimas, mas também da sua própria família. O filho, que ele tanto amava, que ele queria proteger, precisou ver a mãe morrer antes dele mesmo ser baleado pelo pai e falecer aos 8 anos. A mãe de Sidney precisou receber a notícia do crime e da morte do próprio filho sob cuidados médicos, pois poucos dias antes da chacina havia feito uma cirurgia cardíaca. Os parentes tiveram que levá-la a um hospital, medicar para poder dar a notícia. O caos que ele causou foi completo. E também completamente em vão. Porque para quê? De que adiantou? Qual que é o objetivo, o sentido? É muito confuso de entender. Talvez o Sidney acreditasse que estaria convocando um exército. Talvez ele soubesse que teria plateia se criasse um espetáculo. Talvez ele imaginou que a sua matança e o seu apelo em forma de carta convenceria homens a fazer o mesmo que ele, matar mulheres. O que Sidney deixou de calcular em seus planos é que talvez o resultado seria exatamente o oposto. Uma campanha chamada Isso é Feminicídio foi colocada em andamento, cobrando que a polícia reconhecesse casos de feminicídio, porque até agora essas mortes foram classificadas como homicídio qualificado, puro e simples. Assim, em dezembro de 2017, a Polícia Civil em Campinas tipificou os homicídios qualificados como feminicídio de 9 dos 11 assassinatos ocorridos na chacina. Esse caso se tornou o maior feminicídio em massa da história recente do Brasil. E esse tipo de crime é classificado assim quando envolve entre os motivadores do crime menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Para a advogada Natália Zanella, uma das envolvidas na campanha, isso foi um marco muito importante. Abre aspas. O caso dessa chacina foi muito simbólico. Acreditamos que ele possa ser um ponto de partida importante para que o Estado reconheça que crimes motivados por ódio às mulheres têm o agravante do feminicídio. Só assim teremos estatísticas sobre isso, o que é muito importante para a definição de políticas públicas sobre esses crimes. Fecha aspas. Só para vocês terem uma noção do que isso quer dizer, no Brasil, a cada 1h30, uma mulher morre pelas mãos de um homem. Somos o 5º país com maior índice de assassinatos de mulheres no mundo. E sabe o que é pior? Que não é um cara aleatório que sai matando mulheres. Não é um psicopata, serial killer, um monstro qualquer por aí. Não. Em 65% dos casos, os agressores são companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Homens que não aceitaram um término, que não souberam lidar com ciúmes, que não souberam ter uma discussão saudável. Homens que não aceitaram um não. E sabe o que me deixa mais louca da vida desse caso, gente? É que a morte dessas 12 pessoas poderia ter sido completamente evitada. Olha o tanto de queixa, de BOs que já tinham sido abertos contra Sidney, o tanto de vezes que Zamara avisou, né? Tipo, gente, ele está me ameaçando de morte. E não só ela, como a própria família foi ameaçada. Então é muito triste que essas denúncias todas não viraram inquérito, não foram para frente. E claro que hoje é necessário a autorização da mulher, da própria denunciante, para que isso vá para frente, né? E se torne realmente uma investigação.
Mas aí a gente entra numa outra questão de como que você espera que uma pessoa que já tá sofrendo um baita assédio moral, ameaça, pressão psicológica, toma essa responsabilidade sobre si, né? Toma essa palavra final sobre tudo o que tá acontecendo. É muito pesado, né? Isso foi uma coisa que ficou martelando na minha cabeça, até eu ler uma entrevista com a Marisa Sanematsu, que é diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. E ela diz que não é responsabilidade só da mulher isso, né? Vou ler um trechinho aqui, abre aspas. Como muitas relutam em prosseguir com a denúncia, temos que cobrar políticas públicas e serviços de qualidade no país inteiro para que elas se sintam mais seguras e protegidas. Fecha aspas. E isso, assim, principalmente quando a gente percebe que o Brasil, aqui a violência doméstica ainda é muito tratada como um assunto privado, né? É aquela velha frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher? Então, a gente vê isso claramente em números e em dados, porque cerca de 70% das mulheres vítimas de feminicídio no Brasil nunca nem passaram pela rede de proteção. Então, no fim, todos nós, homens e mulheres, sofremos por isso. E eu quero fechar com uma frase belamente dita pela filósofa Márcia Tiburi, que resume muito bem tudo isso. Abre aspas. Ele, o Sidney, pode ter maquinado essa chacina sozinho, mas não inventou esse assassinato das mulheres sozinho. Ele pode ter atirado sozinho, mas o que ele fez é simbolicamente muito mais grave. Esse indivíduo pensa a partir do senso comum. É importante perceber que as ideias não são nossas. Eu tenho ideias com relação ao mundo. Eu absorvo os conceitos do mundo, as ideias do mundo. E nós vivemos em um mundo machista, misógino. Ele, em que pese sua culpa, é mais um cidadão que foi destruído pelo machismo. Fecha aspas. Esse foi o caso da chacina de Campinas. Novamente, muito obrigada, César, por compartilhar essa história tão importante e relevante com o podcast. Eu acho super válido também lembrar a todos que se você observar algum tipo de violência contra uma mulher, seja física ou psicológica, denuncie. Ligue 180, faça a denúncia, mesmo que de forma anônima e mesmo que não seja com você, porque sim, terceiros podem denunciar. O canal 180 funciona 24 horas por dia, todos os dias. Também é acessível pelo WhatsApp, tem o Telegram dos Direitos Humanos no Brasil, e isso em todo o Brasil. E além de receber denúncias de violência, esse serviço também compartilha informações sobre a rede de atendimento e acolhimento à mulher em situação de violência, pode orientar sobre direitos e legislação vigente. Então é um canal super importante que vale a pena conhecer. É 180. E assim, chegamos ao último episódio do Café com Crime em 2022. Lembrando que não teremos episódios em janeiro, mas o podcast volta no dia 1º de fevereiro com um episódio novo a cada semana no mês de fevereiro. Gente, episódio toda semana, é o sonho de vocês, então ativem o sininho aí, segue o Café com Crime aqui no Spotify para ficar por dentro de tudo. E se bater aquela saudade do café, corre lá pro Instagram, o @café com crime, que vamos continuar postando conteúdo sobre True Crime por lá. Ah, e claro, né? As imagens desse caso serão postadas amanhã, quinta-feira, lá no Instagram. Aproveita para ir lá, deixa o seu comentário sobre o episódio também, que eu quero saber o que vocês acharam. Até ano que vem, crimezeiros, e até lá, sejam o apoio que vocês gostariam de receber. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato e pesquisa de Ana Ferrari. As fontes utilizadas foram Metrópolis, CBN Campinas, Diário de Goiás, El País Brasil, G1, Carta de Campinas, Agência Patrícia Galvão, dados do portal Gov Brasil e Rede de Observatórios da Segurança, UOL, Portal Gélides, Correio Brasiliense e Revista Exame.